Olha aí, né, pessoal? O senhor Xi Jinping, o ursinho Poo lá da China, ditador do Partido Comunista Chinês, afirmou mais uma vez aquela questão de Taiwan, né? Jogou a carta Taiwan na mesa mais uma vez, dizendo o seguinte, que a reunificação, né, da China com Taiwan, ou seja, a tomada por meio da força da ilha de Taiwan, que atualmente é um governo independente do governo central de Pequim, essa reunificação aí é um desejo do povo, é o que o povo chinês quer e ela é, portanto, inevitável, vai acontecer em algum momento. Quando que isso vai acontecer, nós não sabemos, mas a ameaça está aí, sempre persistente, sempre sendo trazida aí para o debate público. Isso aqui foi falado recentemente pelo Xi Jinping aí na cerimônia do 130º, é isso mesmo? Aniversário do Mao Zedong, o ditador que fundou a República Popular da China, né, o que levou o comunismo ao poder por lá e cujas ações levaram o governo que de fato estava estabelecido em Pequim até então a se refugiar em Taiwan, aonde ele está até hoje. Uma data muito simbólica, então, para tratar desse tema e fazer ameaças para a pequena ilha que está logo ali do lado e que conta apenas com o apoio do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, para se manter independente até hoje. Então vamos conversar um pouco sobre esse tema, sobre o que o Xi Jinping falou exatamente, como que uma possível invasão poderia acontecer, se isso seria fácil, se seria difícil, e se de fato ele quer realizar algo desse tipo, o quanto que ele vai esperar, quando que ele vai fazer. Vamos analisar esses pontos, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato, estamos a apenas algumas semanas de uma votação presidencial lá em Taiwan, né? Então, realmente, um momento, de fato, muito crítico do ponto de vista político. Sempre é uma eleição, sempre tem esse caráter aí, numa eleição em um país livre, só que no caso de Taiwan a coisa é ainda mais importante, porque existem os partidos políticos lá divergentes em Taiwan, coisa que só um país livre, uma democracia livre possui, e que tem visões distintas a respeito das relações com a China, né? Então, existem partidos aí mais próximos da China, outros mais próximos do Ocidente, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos tem anos de tensões acrescidas aí por conta justamente da pressão da China. Então, existe o presidente aqui atual, que é o Tsai Ing-wen aí, presidente de Taiwan. Ele tem o grande proponente da relação entre Taiwan com os Estados Unidos. E o candidato a sucessor dele pelo Partido Democrático, né, que é o vice-presidente Lai Ching-te, também supostamente aqui, ele é abertamente odiado pelos funcionários chineses aí. O Lai, então, a situação do partido que está no governo está à frente de dois outros candidatos aqui, né, que é o Hui Yu-i do partido Kuomintang e o Kou Wen-je do Partido Popular de Taiwan, ambos aqui que têm uma cara muito de comunista, que são vistos como mais favoráveis a relações mais estreitas com Pequim, né? Então existe a possibilidade de uma mudança drástica, eu diria, na visão política de Taiwan com essas eleições aí, no que se refere às relações com os Estados Unidos e com a China. Isso poderia ter um impacto muito grande, de fato, aí, nas próximas movimentações do senhor Xi Jinping. Então, o que ele falou nessa cerimônia aí do aniversário número 130 do nascimento do Mao Zedong aqui, né? Ele disse o seguinte, citando literalmente: a realização da reunificação completa com a pátria é um curso inevitável de desenvolvimento, é correto e é o que o povo quer. A pátria deve e será reunificada, né? Então, de fato, Taiwan era parte do território chinês até então, uma ilha, mas parte do território chinês. Acabou que com a Revolução Comunista, a China continental se isolou como um país separado e Taiwan tornou-se aí um país também à parte, embora o reconhecimento desses governos tenha sido uma coisa muito estranha ao longo dos anos, né? Demorou para a China comunista ser aceita como, de fato, o governo legítimo chinês, e essa saída, essa tendência de você transformar Taiwan em um país à parte também é um negócio que acabou não funcionando muito bem na prática no reconhecimento
internacional. Durante muito tempo, a República de Taiwan dizia ser, afirmava ser, não sei se é ainda assim, mas afirmava ser o verdadeiro governo da China inteira, né? Inclusive a China continental, o mesmo se diz da China continental comunista em relação à pequena ilha aí, né? Então, de fato, o Xi Jinping tem há muito tempo batido nessa tecla de Taiwan, falando da questão da anexação dessa ilha como algo possível e tratando isso como algo legítimo, né? Que todos esses ditadores fazem. Olha o que o Vladimir Putin falou a respeito da Ucrânia, colocou ali um monte de desculpas para invadir o território ucraniano. Em momento algum ele falou que queria os recursos naturais, queria expandir o seu território, que são os reais motivos. Claro que não. Ele disse que estava salvando a Ucrânia do bigodismo, que tinha ali as repúblicas separatistas, que eles estavam apenas apoiando, etc, né? Uma conversa mole, uma conversa bastante fiada. É engraçado ver o Xi Jinping dizer que a anexação de Taiwan é vontade do povo. A gente tem que se perguntar, o povo da onde? Da China continental? O povo de Taiwan? Os dois povos, tudo bem que são a mesma etnia e tudo mais, só que são países diferentes, nações diferentes. Resta saber por parte do povo taiwanês se eles querem ser governados por Pequim, se eles querem ser governados pelo Xi Jinping. A saber aí qual é o presidente atual de Taiwan, a visão política dele, tudo indica que não, que eles querem um afastamento da China e uma aproximação com o Ocidente. Realmente a coisa parece indicar um cenário desse tipo aí, né? Então, de fato, aqui existe toda essa pressão do Partido Comunista da China para reunificar a ilha e tudo mais. Dizem as autoridades chinesas que o objetivo deles é reunificar isso de forma pacífica, porém, o uso da força, o uso militar, não está completamente descartado de forma alguma, né? Xi Jinping disse o seguinte: devemos promover o desenvolvimento pacífico dos laços entre os dois lados do estreito e impedir resolutamente que alguém separe Taiwan da China de qualquer forma, né? Então, de fato, essa pequena ilha é um grande ponto aí de atrito entre os Estados Unidos e a China. Realmente, isso é algo que vem de algum tempo aí, inclusive, parece, inclusive, que até mesmo, né, que o Xi Jinping, conversando com o Joe Biden recentemente, afirmou que a reunificação da China com Taiwan é imparável, ou seja, a coisa realmente vai continuar acontecendo aí. É a tal da política aí de uma só China e tudo mais, que a gente conhece muito bem. O que acontece aqui nesse cenário? Temos que avaliar os discursos de um político como Xi Jinping, porque ele é isso no final das contas, sob vários prismas, para tentar entender qual que é o real objetivo dele nessa história, o que ele quer ganhar com isso aí, porque ele não vai jogar palavras ao vento. Ele quer ter algum fortalecimento do seu poder nessa história, sem dúvidas, né? Se nós olharmos aqui a geografia, né, para a gente tentar imaginar o que poderia ser feito, tá aqui a China continental, um país muito maior e absurdamente mais populoso do que Taiwan. Taiwan não tem a menor condição de se proteger sozinha de um possível ataque de anexação aqui da China, né? O território está a poucos quilômetros, olhando aqui, deve estar uns 200 quilômetros, talvez nem isso, não seria uma distância muito grande aqui, embora eu acredito que qualquer invasão a Taiwan esteja longe de ser tão simples quanto entrar no território ucraniano, né, que é simplesmente sair com os tanques de guerra atravessando as linhas imaginárias que são as fronteiras. Aqui existe uma fronteira natural muito importante, que é um oceano aqui no meio, né? Então, o Mar da China passando aqui entre os dois territórios, teria que ser feita uma invasão anfíbia, né? Bombardeios e coisas assim não colocariam o poder de Pequim aqui dentro de Taiwan. Teria que ser, de fato, uma invasão anfíbia, né? Essa parte de cá da ilha, a parte oeste da ilha de Taiwan, é a mais populosa, conforme você pode ver. A maior parte das grandes cidades e dos conglomerados aqui urbanos e as estradas e tudo mais está nessa parte litorânea de cá, que deveria ser a parte de desembarque mais evidente, ou seja, chegar no meio da cidade mesmo, uma coisa assim um pouco complexa do ponto de vista do planejamento militar, né? Mas impossível não é. A China tem um grande exército, a China está muito perto aqui, Taiwan tem 20 e poucos milhões de habitantes apenas, né? É uma ilha pequena, um território pequeno, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, enfim, não dá para comparar os dois poderios militares aqui. O que realmente impede da China de partir para esse lado é realmente os Estados Unidos envolvidos
nessa história aí. Agora, pode ser que toda essa conversa do Xi Jinping não passe de bravata política. Ele vai ficar lançando sempre essa carta de Taiwan na mesa para colocar o perigo sempre aí como algo a espreitar, algo que pode acontecer a qualquer momento, algo, como ele diz aqui, inevitável, mas que nunca acaba acontecendo. É sempre uma ameaça que nunca sai do território da ameaça. Isso é bom para reforçar o poder dele. Em primeiro lugar, cria uma aura de alguém a ser temido, né? Todos torcendo para o Xi Jinping não invadir Taiwan. Eu estou torcendo para que isso não aconteça, né? Que ele não invada. Já pensou? Tudo que nós não precisamos hoje é de mais uma terceira guerra de grandes proporções acontecendo aí ao redor do mundo, né? Pelo amor de Deus, isso aí teria um potencial enorme para escalar, inclusive. E até porque tem outros aliados aqui, né, dos Estados Unidos próximos, o Japão aqui, Coreia do Sul, enfim, as próprias Filipinas aqui e tudo mais. Só que realmente ninguém gostaria de ver isso acontecendo, todos torcem para o Xi Jinping não partir para esse lado. Então isso dá uma aura de poder para ele, com certeza. E isso aí traz para ele também todas as condições para reforçar o seu poder dentro da China, que talvez seja o ponto mais interessante para ele, sempre colocando essa história de vamos unificar Taiwan, vamos pressionar e tudo mais. Eu acredito que ele estaria bastante satisfeito com uma vitória lá em Taiwan de algum candidato mais pró-China, né? Se isso acontecesse, não haveria aquela necessidade de invadir o país, é só mesmo tratar esse governo como um fantoche de Pequim, tá tudo resolvido, eles conseguem afastar Taiwan dos Estados Unidos e do Ocidente de forma geral. E, para mim, o grande ponto é que o Xi Jinping está de olho, algo que ele está analisando sem dúvidas, é o desenrolar das eleições dos Estados Unidos logo agora, porque isso vai impactar muito também nas decisões dele de atacar Taiwan, invadir Taiwan ou de interferir lá de alguma forma, né? Porque os Estados Unidos, conforme eu falei, são eles que estão dando background para que Taiwan continue independente. Logo, a depender do resultado das eleições nos Estados Unidos aí no ano que vem, o cenário para uma invasão, para uma intervenção maior pode ser mais ou menos favorável. Acredito que o Xi Jinping está aguardando cenas dos próximos capítulos, apenas cozinhando essa história e sempre lançando a carta Taiwan na mesa toda vez que ele tem oportunidade. Mas aí, o que você achou dessa história? Você acha que vai rolar uma invasão chinesa em Taiwan? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.